Olá, meus queridões! Eu sou o Romão e você está no canal O Mundo Impactante. Mas antes de começar, eu só queria avisar que estamos no rumo de 100 inscritos. Então se inscreve aí no canal para me ajudar. Estamos atualmente com 96 inscritos. Agora fiquem com o vídeo. (1918) O mundo ainda se recuperava da Primeira Guerra Mundial, quando o inimigo invisível começava a se espalhar, a gripe espanhola. Uma pandemia que infectou 1/3 da população mundial e matou dezenas de milhares de pessoas. Mas o que realmente aconteceu? Como essa doença devastou o planeta? E será que algo parecido poderia acontecer novamente? Hoje, nesse vídeo, você vai entender tudo isso. Um bom dia e vamos pro vídeo. O ano era 1918. A Primeira Guerra Mundial estava em seus momentos finais. Milhões de soldados viajavam entre continentes vivendo em condições insalubres e enfraquecidos pela guerra. Foi nesse cenário que um novo vírus começou a se espalhar. No começo, achávamos que era apenas uma gripe comum, mas logo os pacientes começaram a morrer em uma velocidade assustadora. Apesar do nome gripe espanhola, a origem do vírus ainda é debatida. Alguns cientistas acreditam que começou nos Estados Unidos, em um campo militar no Kansas, de onde se espalhou para a Europa com os soldados americanos. O que sabemos é que em poucos meses o vírus já estava em quase todos os continentes, atingindo cidades e vilarejos com uma força sem precedentes. Diferente das gripes comuns, a gripe espanhola era extremamente agressiva. Muitos pacientes apresentavam febre alta, dores intensas e, em casos graves, seus pulmões se enchiam de líquido, levando à morte em questão de horas. Víamos pessoas jovens e saudáveis morrendo em um único dia. Seus rostos ficavam roxos, como se estivessem sufocados. Mas o que tornava esse vírus tão mortal? Os cientistas acreditavam que ele sofreu uma mutação rápida, tornando-se mais letal. Além disso, atingiu principalmente pessoas entre 20 e 40 anos, um grupo geralmente mais resistentes às gripes comuns. O corpo dessas pessoas reagia de forma exagerada ao vírus, desencadeando uma tempestade de citocinas. Uma resposta imune tão intensa que acabava danificando os próprios pulmões. A pandemia matou entre 50 a 100 milhões de pessoas em pouco mais de um ano. Em algumas cidades, os serviços de saúde entraram em colapsos e cadáveres ficaram acumulados nas ruas. Com o pânico generalizado, governos adotaram medidas como quarentenas e fechamentos de escolas. No entanto, sem vacinas ou antibióticos, a única esperança era a imunidade natural. No final de 1920, a pandemia finalmente perdeu forças. Muitos já haviam sido infectados e desenvolvido imunidade, enquanto o vírus sofreu mutações que o tornaram menos letal. A gripe espanhola ensinou ao mundo a importância da saúde pública, do uso de máscaras e da comunicação clara em tempos de crise sanitária. 100 anos depois, enfrentamos outra pandemia global, a Covid-19. Mas desta vez tínhamos vacinas, sistemas de saúde mais preparados e meios de comunicação mais rápidas. Os vírus da gripe continuam evoluindo. A próxima grande pandemia não é uma questão de se, mas de quando.
A gripe espanhola foi uma das maiores tragédias da humanidade, mas também nos deixou lições valiosas sobre como enfrentar futuras pandemias. A história pode se repetir, mas dessa vez estamos mais preparados. A melhor defesa contra o próximo surto é aprender com o passado. Apesar da tragédia, a gripe espanhola provocou mudanças duradouras. Após a pandemia, muitos países começaram a investir em saúde pública, monitoramento de doenças e pesquisas científicas. Foi após a gripe espanhola que muitas nações perceberam a importância de sistemas de saúde acessíveis. O conceito de saúde pública ganhou força e as futuras gerações se beneficiaram dessas mudanças. O avanço das vacinas, melhores condições de saneamento e comunicação global se tornaram armas essenciais contra futuras pandemias. Mesmo com todo o progresso, a pandemia da Covid-19 nos lembrou que o mundo ainda é vulnerável, mas o que aprendemos com a gripe espanhola ajudou a salvar milhões de vidas na era moderna. Investir em pesquisas, ouvir a ciência e agir com rapidez são as melhores armas que temos. Ignorar os sinais de alerta pode ter consequências devastadoras. A gripe espanhola foi um lembrete sombrio de como somos todos conectados. Um vírus invisível a olho nu conseguiu unir o mundo em medo, mas também em solidariedade e em busca por solução. Em tempos de crise, a humanidade sempre encontra força para se reerguer. O passado não pode ser mudado, mas pode e deve nos ensinar. Se a gripe espanhola nos deixou uma lição, é esta: a prevenção e a união são as chaves para enfrentar qualquer desafio que o futuro nos reserve. O futuro pertence àqueles que aprendem com o passado. Espero ter impactado você. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva, aperte o sininho e comente que tipo de vídeo vocês querem ver por aqui. E aproveite e visite a minha comunidade, onde eu posto todo dia algo para vocês. Obrigado por assistir e até a próxima.